Como é que faz para restaurar madeira profissionalmente? Hoje viemos até aqui em Sorocaba, São Paulo, visitar o Lázaro, um parceiro nosso aqui da Bosch, para ver como os profissionais que realmente entendem da parada fazem. Bora lá! Antes de começar um vídeo, um recado importante, tá? Mesmo a gente estando explicando aqui e o Lázaro acompanhando a gente, é importante você não fazer uma restauração por conta própria sem saber do que você está fazendo, tá? O objetivo da restauração é trazer peças que estão degradadas ou desgastadas de alguma forma de volta para uma forma próxima de como eram originalmente. Então, se você não tem muita experiência no assunto, procure um profissional. Caso você não siga os procedimentos corretos, é capaz de você estragar uma peça para sempre. E vamos combinar que não é legal estragar algo que tem tanta história por trás. Dito isso, vamos falar agora com o Lázaro, que vai explicar para a gente a primeira etapa, a análise do estado estrutural. Bom, o primeiro passo então da peça é fazer a análise estrutural que a gente tem. O que seria isso? Consiste em olhar como é que está realmente a estrutura do móvel. Se tem rangidos, se tem alguns desencaixes, se existe infestação de cupins, brocas ou algum outro tipo de inseto que pode estar comprometendo a estrutura da peça, se existem pontos de umidade, pontos que já estão descascando, que já perderam a parte que era original, como é que estão também os detalhes da peça. Por exemplo, podemos olhar a forma como é feita aqui essa dobradiça, a fechadura, que não tem nada a ver, por exemplo, com o segundo ponto daqui. Quando a gente for uma peça que já foi substituída, que já fez uma troca. Também é muito importante nessa etapa olhar como é que estão o topo da peça, como é que está o fundo, fazer uns movimentos de forçar na lateral para ver como é que estão os encaixes, se estão bem colados ou não. Então eu vou procurar por pontos que nem esse aqui, ó. Se existe mais ou menos excremento de algum animal, que pode ser já uma indicação de uma infestação de cupim, de uma infestação de broca. Ver se não tem partes soltas, se não tem nada que está levantado, ó. A gente já percebe que esse fundo aqui vai precisar também de ser removido para analisar o que tem por baixo. Aqui, por exemplo, de novo, ó, já está soltando, pontos provavelmente onde pegou umidade na peça, né? Uma peça muito antiga. E como muitas vezes a gente faz para perceber se uma parte foi só folheada ou se já é uma madeira maciça? Como eu falei aqui, foi aplicada uma folha, mas essa estrutura aqui já é uma madeira toda, ela é completa, não é só folheada. Quando a gente vem com um paninho, ó, molhando um pouco para deixar a estrutura do veio, dá para ver que ele continua em cima. Ó. Então a mesma linha do veio de baixo continua em cima. E aí, comparando ó, uma peça onde está só a folha da madeira mais nobre, né, que seria o jacarandá, uma outra madeira por cima, ó, a diferença nas cores, de um para o outro. A cadeira é um pouco mais simples, que a primeira coisa que todo mundo faz ao sentar tá rangindo. A gente observa que esse pé aqui já está completamente solto, e quando a gente vai para o assento, essa aqui é uma palha feita com um fio só trançado manualmente. Então é um fio que vai fazendo todo esse trançamento aqui dentro, e a gente percebe que ela já está toda rompida, tá vendo? Os pontos onde ela entra e sai, tudo aqui dentro, vários pontos já estão quebrados. Então vai ter que ser totalmente removida essa trança e fazer desmontagem completa desse móvel. Por se tratar de uma peça que já tem algumas décadas, era muito comum ser o parafuso fenda, que só foi substituído bem depois pelos Phillips. E aqui a gente observa então o parafuso original da peça, e aí quando a gente vai para as restaurações não tão bem feitas, podemos dizer assim, olha o que foi colocado desse lado aqui e olha o parafuso e porca desse outro lado aqui que foi feito nessa peça. Agora que a gente passou pela primeira etapa, temos uma lista completa de tudo que precisa ser feito em cada uma das peças. E agora em sequência vamos para a etapa 2, a condição superficial, em que vamos começar com os trabalhos de restauração e aí que entram as ferramentas e acessórios da Bosch. Como na primeira análise, na análise estrutural, apareceu alguns excrementos de inseto que podem ser uma infestação, é necessário agora na análise mais profunda a gente fazer a retirada de algumas peças para ver realmente se há um dano ou não. Então vou fazer a retirada agora desse tampo aqui inferior para verificar como é que está a situação por baixo dele.
Ó, aqui tá bem claro, então, os pontos de infestação, né, do cupim, da broca, mais outros que a gente olhou, alguns outros insetos. Então, esse forro aqui, eu vou ter que substituir, mas a gente sempre tem que pensar em manter o máximo de originalidade da peça. Então, esses travamentos, que ainda estão em bom estado, não teve ataque aparente, vou fazer uma verificação depois de novo, todos eles vão ser reutilizados na montagem do próximo forro. Bom, agora eu vou começar a fazer um processo de lixamento para entender como é que está a parte de baixo da madeira, como é que estão as cores dessa madeira. A gente percebe que existe uma combinação de madeiras aqui, então eu preciso entender como é que está a cor de cada uma, para saber se vai precisar colocar um verniz tingido, qual era a cor original dessas peças, como que a gente vai pensar já nessa etapa, já começamos a prever alguns passos do acabamento. Então eu preciso dar primeiro uma lixada um pouco mais grossa aqui para tirar toda essa sujidade, esse óleo que está impregnado, esses vernizes antigos que estão na superfície da peça. A gente olha aqui que tem uma pequena diferença de tonalidades, né? São madeiras diferentes, então provavelmente uma madeira mais forte na estrutura e a madeira mais molinha que permite fazer trabalhos de entalhe, igual é a frente aqui do móvel. Mas a gente olha que a estrutura da madeira está muito boa, então não há pontos de lasca, não há trincas, não há pontos de entradas de broca, de cupim. Então neste caso, eu já sei que a finalização do processo vai ser simplesmente uma seladora ou um verniz, uma cera, o que o cliente quiser aí para fazer a finalização do móvel dele. Bom, essa peça aqui tem essa parte bem inclinada, bem ondulada, né, que é um entalhe que ornamenta muito a peça. E para fazer o lixamento em cima dela é legal ter essa maleabilidade aqui, né, desse bem molinho. Então a gente vai usar essa lixa aqui por cima para poder fazer esse movimento. E agora aqui nas partes que são mais retas, né, da peça, que são menos onduladas, eu consigo usar o mesmo material, porque ele é bem mais firme, ó, esse lado aqui, ó, bem mais rígido. E eu consigo fazer um lixamento onde são as peças mais retas, que eu quero manter esse alinhamento, né? Então, ó, facilidade. E aí a gente já começa a conseguir ver aqui os veios da madeira original. Muitas vezes quando a gente vai fazer o lixamento de peças que são mais redondas, cilíndricas, é muito complicado às vezes usar a roto ou o roto lixadeira, porque você vai encostar só essa partezinha do lado, vai ter que ficar girando a peça. Às vezes ela tem essa inclinação também, que não vai pegar retinho o tempo todo, sempre fica uma parte sem encostar, você acaba desgastando demais a madeira. Mas com essa aqui, ó, essa esponjinha que permite todo esse movimento aqui, você consegue abraçar a madeira e fazer o lixamento todo. Aqui, pessoal, a gente consegue ver uma peça só numa parte, mais ou menos os 3 estágios, né? Como a peça chegou aqui pra gente, com esse verniz, essa tinta antiga aqui que utilizaram, depois do lixamento aqui, né, com a esponja abrasiva, que já deixou bem liso no ponto certinho da madeira, e aqui com uma camadinha só, uma leve demão de uma cera aplicada aqui em cima dela com polimento. Enquanto o Lázaro continua trabalhando lá atrás, eu vou explicar para vocês um pouco sobre os produtos que a gente usou aqui hoje.
Aqui em mãos eu tenho a GEC 185Li, uma lixadeira rota orbital com 6 velocidades diferentes. Dá para colocar a lixa com velcro, tem motor sem escovas de carvão, compatível com todas as baterias 18 volts da Bosch e ainda tem coletor de pó. Além disso, utilizamos também nossa Bosch Net ou M480, que é uma lixa que gera muito menos pó do que o convencional, lembrando que ela é da linha Expert, os acessórios com a maior tecnologia do mercado. Além disso, utilizamos a nossa esponja abrasiva, que é facilmente manipulável, vem com 4 gramaturas diferentes e ainda diferentes formatos para você acessar cantos com maior facilidade. E por último, utilizamos também da nossa linha Expert o nosso bloco Dual Density, que ele tem 2 densidades diferentes. Como o Lázaro mostrou, uma densidade menor, que permite você flexionar e curvar essa lixa, e também a parte mais densa, que é excelente para superfícies planas. Lembrando também que é possível nesse bloco trocar as lixas, porque elas são com velcro. E um detalhe importante, você pode cadastrar qualquer ferramenta, equipamento de medição Bosch no aplicativo BeConnected e ganhar 1 ano de garantia adicional. É fácil, rápido e grátis. Agora vamos para as últimas 2 etapas, pintura e acabamento, que o Lázaro vai explicar pra gente. Bora lá. Pessoal, agora na peça de madeira, a gente vai chegando nas etapas de acabamento. Na madeira, geralmente não fazemos pintura, principalmente em madeira maciça. Isso não é uma coisa que é comum a pessoa querer pintar uma madeira maciça, porque ela tem esses veios muito bonitos, tem o acabamento da madeira. Então, como que é feito? Geralmente, ele é ou encerado, a gente passa uma camada primeiro de seladora para fazer todo o fechamento de poros da madeira, e depois nós podemos colocar ou uma seladora, ou podemos aplicar um verniz, ou podemos aplicar algum outro material, mas que mostre cada vez mais o brilho e a originalidade da madeira. E é isso que a gente vai fazer agora nessa etapa. Pessoal, antes da continuidade então no trabalho, meu nome é Lázaro Pina, eu sou do canal Robista Reformado, meu arroba Robista Reformado, Robista com H, 2B e Y, e a gente faz muito trabalho de restauração. A gente restaura praticamente qualquer coisa que você tenha um valor afetivo sobre a peça. E agora, sem mais conversa, vamos embora para a aplicação. Pessoal, agora aqui ó, tá muito mais visível, né, os veios, as marquinhas da madeira, e infelizmente na câmera não aparece tanto, mas o toque tá totalmente acetinado, parece que tá tocando numa seda, num cetim, tá muito gostoso assim de passar a mão na peça. E agora nós vamos entrar então para a etapa de acabamento final, que vai ser um lado da peça vamos tratar com óleo mineral e no outro a gente vai passar uma seladora. Pessoal, aqui então a gente fez 2 aplicações, né, só como exemplo. Fizemos aqui uma aplicação de uma demão só de óleo mineral e aqui de uma seladora. Esse não é o acabamento final da peça ainda, a gente geralmente faz pelo menos 3 aplicações de cada um desses materiais. No caso a gente faz uma aplicação, espera a absorção do óleo mineral, reaplica novamente. E aqui no caso da seladora a gente aplica, faz um lixamento fino, aplica de novo, faz outro lixamento fino, até que chega depois no acabamento final, que pode ser um verniz, pode ser uma cera de carnaúba. Então geralmente é nesse momento que nós terminamos o acabamento e refazemos a montagem do material de novo.
Bastante coisa nova, né? O que você achou do vídeo de hoje? Conta pra mim aqui nos comentários e a gente se vê no próximo.